Olá, pessoal. Estou aqui para fazer a direção do teste do audiolivro A Vida em Contos de Papel e Outras Histórias. A autora está em dúvida se vai querer uma voz masculina ou feminina, então a gente está pedindo o teste para todo mundo da minha lista para participar desse cast, tá? E tem o texto que eu separei os dois textos, na verdade, que eu separei para o teste. Um tem um diálogo entre o rapaz e a vizinha dele, e o outro é um texto, uma narração, de um pedaço de uma história. Então, o, a- a- o diálogo também desse conto, chamado Ovos, não é total, é quase todo, mas ele é bem legal, bem expressivo. Eu acho que é o conto do livro que exigiria mais interpretação. Existem alguns outros diálogos, então acho que é tranquilo de fazer, que os outros diálogos têm textos maiores, esse aqui tem curtinhos. Então, qual a ideia? É que quando vocês forem fazer as vozes, primeiro, a voz feminina, ela é um pouco agressiva, e a voz masculina é um cara meio retraído, porque ele vai bater na porta da vizinha dele e pedir um ovo emprestado. E ela está meio irritada, porque acho que pegou, ela estava se preparando para sair, e o cara bateu para pedir um ovo emprestado. Então o diálogo é em cima desse sketch, né? E o outro é uma narraçãozinha só, sem problemas. Então eu vou fazer uma vez, até porque tem algumas nuances que são importantes, que vocês mudem a voz quando estiver fazendo um papel e quando estiver fazendo o outro papel. E, vamos dizer, mostrem que, por exemplo, quando existe um comentário, assim, tipo, ela falou, né? Então tem que também fazer uma voz diferente. Não é muito complicado, mas precisa ter essa atenção, precisa fazer uma coisa mais solta. Não precisa falar nesse tipo de diálogo ao pé da letra, tudo da maneira como está. Pode, por exemplo, na hora de falar um verbo, tirar um pouquinho o R, um verbo no infinitivo, né? Enfim, eu acho que como vai ser analisada a interpretação aí, a atuação, é legal ter um pouco de jogo de cintura nesse diálogo. O outro faz uma narração normal, tá bom? Então vamos lá. Ovos. Então você fala, ovos. Oi, tudo bem? Desculpe me tocar sua campainha assim. Eu sou o Gabriel. Acabei de me mudar para o apartamento aqui ao lado. Há uma semana, na verdade. Incomodo? Depende, o que você quer? Patrícia está com os bobs no cabelo e as unhas parcialmente esmaltadas. Ah, me desculpe novamente. Você tem um ovo? Quê? Queria saber se por acaso você teria um ovo para me emprestar. Eu acabei de me mudar aí. Para que você quer um ovo? Ah, é que eu queria fazer peito de frango empanado. A minha mãe veio almoçar comigo e eu queria que tivesse uma boa impressão da minha nova casa. Ela sempre foi contra que eu morasse sozinho, sabe? Por que você vai fazer frango empanado? Faz na air fryer, só o filé de frango, é bem mais saudável. Ela diz isso já demonstrando intenção de fechar a porta. Ah, mas é que eu não tenho air fryer. Tá, mas faz na frigideira mesmo. Só o filé grelhado, sem óleo, só um pouquinho de sal, pimenta do reino e páprica. Fica uma delícia. Minha mãe gosta de empanado. Cara, você sabe quanto está custando uma bandeja de ovo? Não deve ter ideia, né? Foi a mamãe que fez as compras para você, né? Ela comprou farinha, óleo, frango, esqueceu o ovo. Não, fui eu que esqueci mesmo. Quero dizer, não comprei ainda, mas vou comprar e te devolver se você me emprestar. Você não comprou ovo porque estava sem dinheiro, não é? Confessa, está desempregado, né? Não, não, não tô, não. Fica em casa quase o dia todo, que eu reparei essa semana. É que eu sou músico, trabalho só à noite. Espera, você vai ou não me emprestar esse ovo? Não. Ah, por que não?
Porque não tenho mais. Acabei de fazer uma omelete com os dois últimos ovos que eu tinha. Agora só vou ter ovo para emprestar no início do mês. Satisfeito? Posso entrar agora e terminar de me arrumar? Ah, claro. Desculpe-me mais uma vez. Quando eu comprar ovos, eu te aviso. Se precisar, eu te empresto. Certo. Tchau, Gabriel. Tchau. Ah, como é mesmo o seu nome? Patrícia. Então, vocês podem ver que ela sempre é um pouco mais agressiva e ele está meio né, desconcertado, que está tá um pouco sem graça, mas então tem que aparecer essas duas situações. Então, é só modificar um pouquinho a voz, não precisa fazer. Agora, não tenho mais as vozes femininas, né, não precisa fazer a voz grave, porque, na verdade, é importante que pareça essa, esse jeito meio desconcertado, essa meio envergonhado que ele está. Bom, o outro texto chama Fake News, a primeira vez. Há milhões e milhões de anos, o mundo era muito, muito diferente do que é hoje. Havia animais de todas as espécies vivendo em harmonia: pássaros, jacarés, macacos, dinossauros, homens. Sim, homens interagindo de forma perfeita com outros animais e com a natureza sem se proclamar superiores ou mais inteligentes. A natureza era a riqueza, o hipermercado da moda, ou talvez uma autêntica loja de departamentos, capaz de fornecer aos viventes tudo, exatamente tudo o que necessitavam: vestuário, alimentação, remédios, pedras, madeira. Eram infinitas as suas seções. O Criador se mostrava feliz com sua obra, um ser supremo que havia transformado a matéria-prima amor em seres vivos e inanimados. Era tudo tão perfeito, equilibrado, um verdadeiro paraíso. Paisagens maravilhosas, lagos de águas saltitantes, um mar azul, quase da cor do céu, um vento suave que soprava de norte a sul do planeta. O Sol, a bateria de todo o sistema, despontava toda manhã, aquecendo todas as criaturas com seus raios dourados de luz e calor. Nenhum deles era maléfico para nenhum ser. A Lua, companheira fiel e apaixonada, o rendia à noite para que descansasse e encantava a todos com sua luminosidade prata. Bom, como vocês podem ver, é uma narração direta, é legal, em alguns momentos, como tem essas exclamações, dar essas paradinhas para poder ficar com um pouco mais de personalidade a narração. Mas gostaria que vocês gravassem, entregassem para mim num arquivo só as duas, em seguida, limpinha, sem erros, porque eu vou mandar para cliente, eu não vou ficar editando o material, eu vou pegar isso que vocês mandarem para mim. Então, caprichem, não precisa ser um som ah, com compressão, com tratamento, não precisa disso. Só precisa ser limpinho, o mínimo de ruído ambiente possível e principalmente caprichar na interpretação, porque é isso que vai fazer o efeito de escolha da cliente, né? Como eu falei no e-mail, se vocês estiverem em São Paulo, quiserem vir gravar aqui, podem vir. E quem estiver fora de São Paulo, para ter condições de gravar um som razoável, pelo menos, para gravar, editar o material e mandar para mim tudo pronto. Então é isso. Fico aguardando vocês mandarem para mim os testes e voz à obra.